E de fato a marca do nosso tempo aqui, se vocês observarem o cenário nacional, é a caracterização de que nós vivemos uma crise inédita. Mas isso fala tanto o Saderberg da Globo como os economistas mais radicais. E eu queria fazer algumas precisões sobre a característica específica dessa crise. Existem crises que unificam o tempo da conjuntura com os dramas estruturais de uma sociedade. E é esse momento que nós estamos vivendo. Essa não é uma crise comum, não é uma recessãozinha. Vejam, o debate há um mês atrás. Há um mês atrás estava uma campanha do governo corrupto e liberal de Michel Temer dizendo o quê? Estamos em plena recuperação. É o que eu chamo do batalhão do trimestre. Esse tipo de economista cínico que está sempre disposto, olhando o último trimestre, anunciando já a boa nova. E bastou contabilizar o último trimestre para mostrar que a economia caiu 0,38. E eu já estou anunciando aqui que vai ser pior o último trimestre do ano, e 2018 vai ser um ano terrível para as classes trabalhadoras. Não há a menor possibilidade de recuperação econômica no sistema atual, sem falar da possibilidade de uma crise nos Estados Unidos, e que é muito forte, que lá eles estão discutindo. O monopólio dos meios de comunicação, o envenenamento diário, de manhã à tarde à noite, de rádio, jornal e televisão, do político, do vulgar e do sindicalista sem consciência de classe, é incapaz de impedir os números, como nós vimos agora. Então essa é uma crise que vai afetar duramente a classe trabalhadora. E aqui aparece o primeiro paradoxo dessa crise. É uma crise que penaliza o nosso povo, em especial com uma taxa de desemprego que na Grande São Paulo já se aproxima aos 22%, uma taxa inédita, que coroeu mais de 90 mil empregos no cinturão industrial do ABCD, o núcleo mais orgânico do sistema capitalista brasileiro. Mas veja, essa crise que tritura a classe trabalhadora, que tira direitos como esses da reforma trabalhista, nós temos a recuperação dos salários agora que tivemos nesse ano, que não recompõe o estoque de emprego perdidos nesse ano, são, em média, 20, 25% inferiores àqueles anteriores. Quer dizer, não há a menor possibilidade. Essa terrível chaga sobre a classe trabalhadora coloca uma oportunidade histórica para nós. Apresenta-se um paradoxo na conjuntura. Piora as condições de vida e de trabalho do nosso povo e melhora as condições para fazer política para o PSOL. Se o PSOL se colocar como uma referência crítica, sem nenhum compromisso com esse sistema político corrupto, totalmente identificado com as classes dominantes, sem nenhum compromisso que não seja conciliar de novo na política brasileira verdade e política. É isso que eu chamo dessa conjuntura que aproxima uma conjuntura crítica dos dramas terríveis do estado da economia, da cultura e da política num país dependente e periférico. O sonho de um liberalismo de direita corrupto como Michel Temer, ou de um liberalismo de esquerda como Lula, que promete colocar os pobres no orçamento em 2017 e 2018, são inexistentes, chances zero. Não há essa possibilidade. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, é uma correlação de forças, como já dizia aqui o Xuxa, que mostrou esse ano uma vitalidade com a Marcha das Mulheres, por exemplo, com a tremenda ocupação em Brasília. Inédita na nossa história. Vejam, por que isso ocorreu? Que coincidência histórica! Isso ocorre precisamente após a destituição golpista da presidente Dilma. Que coincidência! Quando caem as ilusões, há uma retomada do movimento popular. Vejam a que ponto o petismo, o lulismo, os governos de Lula e Dilma envenenaram o nosso povo. Por quê? Porque a característica fundamental desses governos foi jamais convocar o povo para uma luta sequer. Nem sequer para impedir o impeachment. Veja que a coisa mais trágica na história recente foi uma presidente que vai perder o mandato para um covil de ladrões, que onde tem mais de 300 deputados indiciados, delatados, condenados ou na prisão, suprimindo direitos básicos da classe trabalhadora e para tornar uma sociedade convivendo com a barbárie, para fazer uma digestão moral com a pobreza. E essa presidente, que teve um passado de luta extraordinário durante a ditadura, um valor quase que eu atribuo próprio daqueles que são heróis,
teve no poder uma covardia imperdoável. Não nos chamou para defender a legalidade. Isso mostra o grau de comprometimento de Lula e seus políticos com a ordem burguesa, com todas e cada uma desses ritmos que estão acontecendo. Não importa que se oponham no parlamento aos tucanos. Nós estamos também vendo um outro fenômeno, que agora a consciência ingênua de milhões que acreditavam que um juiz como Sérgio Moro poderia restituir a moralidade pública. Teve gente que acreditou nisso. Eu bati nesse juiz desde o começo. Por quê? Porque a Lava Jato, como disse a nossa querida economista marxista Virginia Fontes, elucidou com o orwellianismo. A Lava Jato é isso, lava por fora. Como num posto de gasolina, coloca o carro lá, dá uma lavagem. Não pode entrar. Por exemplo, o Sérgio Moro não pode ir no coração da corrupção do Estado brasileiro. O que é essa corrupção? Os mecanismos de câmbio, a negociação infinita com a dívida interna, com a dívida externa, as falcatruas com o câmbio, que permitiram que, sob sua supervisão, nos anos 80, 40 milhões de dólares saíssem de maneira ilegal no escândalo do Banestado com a cumplicidade desse juiz. Esse juiz atende no mercado das pequenas causas. Não pode ir até o fundo. E o que dizer do Supremo? A cada dia eu vi um liberalzinho, uma boa alma, dizendo, não, Lewandowski atuou bem. Agora Gilmar Mendes atuou bem. Agora o ministro Fux atua bem. E agora nós estamos vendo que todo mundo está impugnando todo o Supremo Tribunal. Por quê? Porque a crise brasileira não se resolve por dentro da ordem. Porque uma das características dessa crise, meus queridos, é que a classe política dominante é incapaz de renovar o sistema político. Isso já tinha aparecido nas últimas eleições municipais, querido Afrânio. Quando no Rio e São Paulo, as duas principais capitais, a maioria dos votos foram dados a brancos, nulos e ao abstencionismo. Já era uma lição clara. Eu não pego esse voto branco nulo e essa abstenção como se fosse produto da alienação pública. Eu pego isso como o dado mais positivo da conjuntura. Milhões, não apenas os marxistas, não apenas os críticos, não apenas nós do PSOL, não acreditamos nesse sistema. Milhões não acreditam mais nesse sistema. Não importa que esse sujeito, desde uma posição que eu chamo de uma consciência crítica, diga, não acredito nos políticos. Eu digo, ali vai um dos nossos. É essas almas que nós temos que ganhar. É essa a base com a qual nós temos que dialogar. Esses milhões de brasileiros que não estão conectados com a vida política partidária, que estão fora do sindicalismo, que estão fora dos movimentos sociais, esses já estão na dinâmica social. Mas milhões agora entraram na luta política mesmo sem querer. E estão à procura de um partido que diga, é por aqui. Estão à procura de novas referências sociais, críticas, políticas e culturais da sociedade brasileira, que não tem, que não as possui. Não as possui no sentido de totalizar o conjunto das lutas. É claro que nós temos referência extraordinária na luta das mulheres. É claro que nós temos referências extraordinárias na luta pela terra, seja no espaço urbano ou no rural, e assim sucessivamente. Mas nós estamos carentes no Brasil de uma referência totalizante que só um partido político pode dar. E eu diria, me atrever aqui, concordando que nós não temos um monopólio da esquerda, que existem os companheiros do PSTU, que existem os companheiros do PCB, que existe o companheiro de um conjunto de organizações que não são partidos, mas eu reivindico para o pessoal que o PSOL seja essa referência crítica por excelência. O Partido do Socialismo e da Liberdade, que diga claramente para todos, não no sentido doutrinário, que só o socialismo resolve nossos problemas. É preciso colocar isso muito claro, restituir um horizonte utópico na política brasileira, para tirar a política da crise moral que os liberais atribuem como se fosse o problema da destituição moral dos homens e das mulheres. Viraram alguns corruptos que corromperam o Estado. Não! Para restituir um horizonte utópico, no sentido doutrinário do socialismo, e para renovar uma praxis políticas de milhões, mudar a praxis política, convocar gente para esse partido. Por isso que o partido precisa se abrir para o diálogo com as maiorias. Nós nada ganhamos em tentar arrumar esse sistema, porque se isso fosse possível, a classe dominante não vacilaria em fazê-lo para dar legitimidade ao seu sistema político, mas ela está carente dos instrumentos, ela está impedida moral, politicamente,
sem instrumento. Ela dirige pela grande mídia, pelo sistema midiático. O partido, portanto, tem nessa conjuntura, que vai durar 2017 e 2018, uma oportunidade histórica que não podemos perder. O Congresso do Partido, que já foi vitalizante, mas precisa ser mais ainda, ele tem nesse sentido um horizonte histórico para apontar para a nossa militância, para os nossos companheiros e para os milhões que estão ávidos de uma palavra crítica e de um rumo melhor para todos nós. Obrigado.